Professora, então, nos encaminhando para a última pergunta do nosso diálogo, eu vou mudar um pouquinho o foco, agora falando mais dos professores, né? E lendo o seu currículo, eu percebi que você realiza a formação de professores há muito tempo. Eu gostaria de saber como você sente nessas formações, ou também em outros contextos, como que você sente a relação dos professores com os livros? É uma relação de sensibilidade, de afeto, ou uma relação de obrigação? Enfim, como que é essa relação que você sente e como que ela deveria ser? Olha, com esse mundo grande como é o Brasil, tem muita diversidade, né, em relação ao trabalho dos professores. Agora, eu inicialmente tenho que dizer que, apesar dos grandes trabalhos já feitos por ONG, dos muitos programas que a gente conhece, da Paixão de Ler, o ProLer, Leitura em Minha Casa, enfim, né? Houve, sim, uma expansão da ideia de que a leitura literária é fundamental para a formação do leitor. Mas há professores e professores, há escolas e escolas, e há secretarias de educação e secretarias de educação, e há formadores de literatura e leitura, e há formadores de leitura e literatura. Então, cada espaço para onde eu vou é muito diferente, né? Eu já trabalhei quase que de ponta a ponta no Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Alagoas, Tocantins, Amazonas, enfim. E cada local é uma realidade que surpreende, né? Então, aqueles que têm uma secretaria de educação que fomenta a leitura, que alimenta a biblioteca, que permite a participação de professores nos cursos, porque a gente não consegue entender que um professor, às vezes, para poder participar de um curso, ele precise pagar alguém para ficar no seu lugar para ele poder fazer um curso, né? Ou, às vezes, quando ele descobre um bom livro que ele quer usar, mas ele não tem condições de comprar, a escola também, ou não se habilita, ou não tem condições de comprar. Então, a gente ainda vive um problema grande no Brasil, que por maior que tenha sido a divulgação, os cursos por aí afora têm me mostrado que a vida do professor diante dos livros não é coisa fácil. Eu tenho alguns estados e algumas cidades, particularmente para onde eu vou, que já encontro muitos professores conhecidos e eu vejo que eles formam a sua própria biblioteca, né? E que tem toda aquela coisa fantástica para querendo que aconteça esse momento que ele interfere em toda a aprendizagem da criança. Mas tem aqueles que vão por obrigação, que pegam correndo qualquer livro e que daí já na metade não vão adiante, aí descobrem que não era exatamente para aquela turma, as crianças não gostam. Então, tem todo tipo ainda de encontros felizes e de desencontros bem danados também, que eu vejo por aí. Mas há uma mudança, sim. Eu comecei a dar cursos em 1983, foi o primeiro curso que eu dei. E eu continuo até hoje dando cursos e palestras, né? E há uma mudança, sim, porque quando eu chegava para dar os primeiros cursos, tudo era muito novidade para os professores. Normalmente, se eu levava 20 ou 30 títulos,
nenhum era conhecido. Hoje, em alguns lugares, um número muito grande é conhecido, e em outros tem alguns, mas aquela realidade anterior lá ficou mais difícil, de o professor não conhecer nada do que existe. Então, há porém, um senão, que eu sempre coloco como preocupante. Embora haja essas dificuldades e, ao mesmo paralelamente a isso, muitos professores estejam realmente se dedicando e lendo para poder levar para a sala um livro que vale a pena, porque o que se aconselha é leva um por mês, mas leva um que vale a pena. Ou então leva um ruim e compara com o bom, para que a criança comece a ter a noção do que é literário. Se não tem quantidade, mas não vá usar uma quantidade o tempo inteiro sem qualidade. E essa é uma luta que a gente tem, porque daí o professor só tem aquele, ele acha que tem que trabalhar. Eu digo, não, tem que ser. Faz confronto com um livro bom para que a criança comece a perceber. Isso aqui sim, isso aqui não. E a outra coisa que me preocupa profundamente, que eu tenho visto se alastrar no Brasil, é gente que às vezes faz um curso de 6, 8, 10 horas de literatura infantil. Ou pior ainda, no campo da contação de histórias, alguém que faz uma oficina de 4, 6 horas e daí se sente um profissional da contação de histórias, ou se sente um crítico da literatura infantil. E esse tem sido o grande perigo no momento, nos cursos que eu tenho ido dar, e que eu vejo como os professores se apropriam de uma pequenininha fatia e se fazem doutores da área. E isso é um perigo danado, porque o que tem de gente contando histórias de uma forma terrível, né, prestando um desserviço e, além de tudo, comprometendo o nome de quem é um bom contador, porque aí se nivela, né? E da mesma forma acontece com quem faz a seleção de livros, porque teve uma noçãozinha e acha que já dá conta do recado. Essa é uma construção que não é pequena, é um caminho muito grande para a gente poder realmente ser avaliador, ser crítico, ser contador, né? Ser selecionador de textos. E esse amparo, geralmente, o professor não tem. E isso é que dá oportunidade de tantos profissionais, de tantos que fazem de conta que são profissionais e passam por aí a fazer desastres com o pouco que a gente já conquistou. Então, essa é a parte dura que eu vejo nos cursos. E a outra é que tem muitos estados e muitas cidades já assim empenhadíssimas e com um trabalho belíssimo em relação à leitura e à literatura. Então, eu diria que é quase meio a meio. Então, professora, nos encaminhando para o final desse nosso diálogo, um tanto quanto muito esclarecedor. Espero que todos que nos acompanharam possam ter descoberto coisas novas, anotado várias dicas, né? E eu, de antemão, te agradeço muito pela conversa, adorei. E nesse momento eu devolvo a palavra para a professora Cleide, a nossa mediadora. Muito bem. Foi uma satisfação estar com você aqui, Sueli. Nós que começamos lá em 1983, gostei muito do que você falou sobre essa questão, né? De que de repente, né, todo mundo vira doutor na área e não sabe o quanto que a gente tem que caminhar, né? O quanto a gente teve que ler, quantos cursos tivemos que fazer,
quantos autores tivemos que assistir à sua fala e à sua orientação para chegar a um ponto, né, que a gente diria razoável de conhecimento da literatura infanto-juvenil, que é um universo enorme, né, e que não é, como você disse, um espetáculo para 5 minutos por qualquer artista que se veste, que se fantasia e que acha que vai dar conta do recado. Realmente é complicado. Mas eu também gostei muito, né, que você disse, dessa diferença que a gente encontra nas escolas. Nossa, do nosso primeiro curso lá, da Secretaria de Educação de Santa Catarina, que era lá aquele da sacola dos livros, né? O Ciranda do livro. Isso, e que a gente ia nas escolas e eles passavam a ganhar aquela sacola, né, com aqueles livros. Eu era a coordenadora da região, ele era dividido por regiões, lembra? A 8ª CRE, a 20ª CRE. Eu e o professor Edilberto ficamos incumbidos. Foi a primeira vez, né, que houve assim, uma mobilização para levar a literatura infanto-juvenil. E realmente a diferença foi muito grande. E todos esses programas aí que você citou, né, contribuíram muito e contribuíram com obras, e as obras escolhidas eram de qualidade justamente porque contava com a participação da Fundação Nacional do Livro, né, nesse direcionamento da escolha e da aquisição dessas obras que seriam enviadas às escolas. Podemos dizer que houve um grande progresso. Esperamos que isso, né, não desapareça e que continue a escola a ter esse incentivo com a presença de livros de literatura infanto-juvenil nos seus acervos e nas suas bibliotecas, né? Nós focamos hoje esse aspecto com você, tendo em vista que você é uma das 20 do Brasil que avalia os livros, e isso é maravilhoso, né? Você receber esses livros, fazer a leitura e ter que se posicionar e dizer, não, aqui, isso aqui sim está bom, vamos dizer que esse é altamente recomendável, né? E a gente acompanhou você numas leituras e sentiu essa emoção, né, de você estar ali lendo com essa responsabilidade de classificar uma obra, né, entre tantas outras. Mas sabemos que você pode falar de muitas outras coisas, então a nossa conversa hoje termina aqui, mas não termina aqui, porque nós poderemos nos encontrar para discutir e debater outras questões dentro desta área que nós tanto amamos, que é a área da leitura literária. E suas incríveis histórias poderão ser ainda contadas por você aqui para nós, tá certo? Muito obrigado, ficamos muito felizes por você no meio de todo esse trabalho que está, porque a professora Sueli não comentou, mas hoje ela participa de um projeto, me ajude aí, Sueli, de montar biblioteca para quê mesmo? É um projeto chamado Estimular, que eu estou fazendo a curadoria de uma biblioteca digital para Moçambique. E que Moçambique tem pouquíssimas bibliotecas, então essa biblioteca virtual vai inicialmente atender Maputo, depois vai se estender, tentar atender todo o país, e se der certo, deve atender os países africanos de língua portuguesa também. E aí eu estou tendo que classificar por faixa etária, por categoria, né? Porque essa biblioteca vai buscar atingir leitores de 3 a 18 anos. Então, tem sido um trabalho muito árduo, não só nessa seleção, mas também porque, às vezes, eu encontro títulos com os quais eu gostaria de estar já dividindo, trocando, e quando vai se ver, ou ele não tem em e-book,
ou ele não tem os direitos para venda fora do Brasil. Então, as minhas listagens, às vezes, elas aumentam, de repente, elas encolhem de novo. Tá vendo? É o que eu disse, né? São muitas histórias que você, nesses longos anos de vivência literária, tem a contribuir com todos nós, que também lutamos pela leitura na escola e pela leitura na sociedade e por todas as pessoas. Muito obrigada do coração. Eu que agradeço por poder estar aí com vocês.